São Paulo, agosto de 2010. Um banco de médio porte divulga seu resultado do segundo trimestre. Lucro em linha com o esperado. Ações estáveis na bolsa. 6 semanas depois, técnicos do Banco Central entram na sede do Banco Pan-Americano e encontram uma coisa que não deveria existir: os mesmos contratos de crédito contados 2 vezes. O banco vendia carteiras de financiamento de veículos para o Bradesco, para o Itaú, para fundos de investimento, recebia o dinheiro da venda e, no papel, continuava dono daquele crédito. Isso inflava o ativo, inflava o lucro, inflava o bônus dos diretores. Quando o Banco Central terminou de cruzar os números, o buraco era de 2,5 bilhões de reais. Depois, outras estimativas chegariam a 4,3 bilhões. O dono do banco era Silvio Santos. E a Caixa Econômica Federal, que tinha comprado quase 37% da instituição menos de um ano antes, ia precisar socorrer o próprio investimento. Silvio Santos entrou nesse negócio por um motivo prático. No fim dos anos 1960, o Brasil vivia a inflação alta e ele tinha um problema. O dinheiro das prestações do baú da felicidade, seu carnê de sorteios, perdia valor entre o pagamento e o resgate. A solução foi aplicar esse capital. Em 1969, comprou a financeira Real Sul e a rebatizou de Baú Financeira. 2 décadas depois, em 1990, a empresa virou Banco Múltiplo. Nascia o Banco Pan-Americano. A especialidade era crédito para quem os bancos grandes não queriam atender, financiamento de veículos usados, empréstimo consignado, cartão de crédito para a classe C. Um banco popular, com a cara do apresentador que também vendia liquidificador na TV. O modelo de negócio dependia de girar dinheiro rápido. O Pan-Americano concedia o crédito e depois vendia essas carteiras para bancos maiores, como Bradesco e Itaú, ou para fundos de investimento. Em troca, recebia caixa na hora e liberava capital para emprestar de novo. Só no primeiro semestre de 2010, a seção de carteiras respondia por 14% de todo o funding do banco. Em 2007, a empresa entrou na Bolsa de Valores de São Paulo e captou 777 milhões de reais. 2 anos depois, em 2009, a Caixa Econômica Federal comprou 36,6% do capital total do banco por 739 milhões de reais, tornando-se sócia. Era o selo de confiança que faltava. Um banco estatal, gigante, validando o negócio de Silvio Santos. O que a Caixa não sabia, e levaria mais de um ano para descobrir, é que a engrenagem que sustentava esse crescimento já vinha sendo manipulada havia 3 anos. O truque era simples de descrever e difícil de enxergar de fora. Toda vez que o Pan-Americano vendia uma carteira de crédito para outro banco, a regra contábil era clara. Aquele ativo tinha que sair do balanço do Pan-Americano. Ele não era mais dono daquele dinheiro a receber. Quem comprou, agora era. Só que, entre 2006 e 2010, o banco vendeu as carteiras, embolsou o dinheiro da venda e não deu baixa nos registros. Continuou contando aqueles créditos como se ainda fossem dele. Em alguns casos, a manobra foi além. A mesma carteira aparecia duplicada nos sistemas, vendida uma vez na realidade e registrada 2 vezes no papel. O efeito era duplo. Do lado do ativo, o banco parecia ter mais dinheiro a receber do que de fato tinha. Do lado do resultado, a venda de uma carteira gera receita contábil e vender a mesma coisa 2 vezes nos livros gerava lucro que nunca existiu. Segundo o diretor de fiscalização do Banco Central, Alvir Hoffmann, essa não baixa contábil teve peso maior na fraude do que a inflação simples de vendas. Porque ninguém viu antes. Exigiria uma auditoria cruzada, comparar o que o Pan-Americano dizia ter vendido com o que o Bradesco, o Itaú e os fundos diziam ter comprado. Essa circularização era responsabilidade da Deloitte, auditoria externa do banco, havia anos. Ela nunca apontou a inconsistência. Nenhum balanço entre 2006 e 2010 veio com ressalva. O resultado prático: lucro maior, ações mais valorizadas, bônus mais gordo para os executivos e um rombo que crescia, silencioso, dentro da contabilidade, enquanto o banco seguia sendo visto no mercado como uma história de sucesso. A fiscalização que expôs o esquema não fazia parte da rotina do Banco Central. Foi uma checagem pontual das operações de venda de crédito que o Pan-Americano fazia com grandes bancos de varejo, algo que, segundo especialistas ouvidos na época, deveria ser prática comum de supervisão bancária, mas não era.
Em meados de setembro de 2010, técnicos do Banco Central entraram no Pan-Americano depois de identificar as primeiras inconsistências. Cruzaram os registros de venda do banco com os registros de compra do Bradesco e do Itaú. Os números não batiam. Havia contratos de financiamento contabilizados dos dois lados ao mesmo tempo, no banco que vendeu e no banco que comprou. Em 8 de novembro de 2010, o Pan-Americano informou ao mercado, em fato relevante, que havia encontrado inconsistências contábeis. No dia seguinte, o Banco Central confirmou: o rombo identificado era de 2,5 bilhões de reais. Menos de 3 meses antes, em agosto, o banco tinha divulgado lucro no segundo trimestre, sem qualquer ressalva da Deloitte. A cronologia expôs uma segunda falha, mais constrangedora. A Caixa Econômica Federal havia comprado 36,6% do banco em 2009, um ano antes. Fez due diligence. Seus auditores mergulharam nas contas do Pan-Americano antes de fechar o negócio. Também não viram nada. Em novembro de 2010, o Banco Central intimou os ex-diretores do Pan-Americano para explicar as inconsistências. Eles tinham entre 15 e 30 dias para se defender. Paralelamente, a autoridade monetária encerrava sua própria investigação interna e enviava o resultado ao Ministério Público em São Paulo. A partir daquele momento, o problema deixava de ser só contábil. Com um rombo de 2,5 bilhões de reais confirmado, o Pan-Americano tinha um problema imediato. Sem capitalização, o Banco Central liquidaria a instituição. E agora, havia um sócio estatal no meio. A Caixa Econômica Federal veria seu investimento de 739 milhões de reais virar pó. A solução veio de um lugar pouco ortodoxo. Silvio Santos procurou pessoalmente o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo relatos da época, ao saber da dimensão do problema, o apresentador teria dito à sua equipe: "Nós estamos prestes a perder tudo, tudo." O grupo negociou um empréstimo de 2,5 bilhões de reais junto ao Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, entidade privada mantida pelos próprios bancos, para socorrer instituições em dificuldade, não o Tesouro. Como garantia desse empréstimo, o Grupo Silvio Santos empenhou as 44 empresas do conglomerado. Praticamente todo o império, SBT incluído, ficou hipotecado para tapar o buraco de um banco. Mas o caso não estava encerrado. Em 29 de janeiro de 2011, a Folha de São Paulo revelou que o rombo real era maior, 4,1 bilhões de reais, 1,6 bilhão de reais a mais do que o anunciado em novembro. A cada nova auditoria, o buraco crescia. Diante disso, Silvio Santos vendeu sua fatia no banco para o BTG Pactual. Não recebeu nenhuma compensação pela venda. O banco de Roberto Setúbal e André Esteves simplesmente assumiu a dívida acumulada, em conjunto com a Caixa, que seguiu como sócia minoritária do negócio. A Polícia Federal abriu investigação para apurar os crimes por trás da fraude. O resultado, anos depois, foi o indiciamento de 22 pessoas, entre ex-diretores do Pan-Americano e outros envolvidos, por formação de quadrilha, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e o que a investigação chamou de Caixa 2. O Ministério Público Federal identificou mais de 16 milhões de reais sacados em espécie que teriam beneficiado os responsáveis pela manobra contábil. Mas o desfecho jurídico não terminou ali. Em 19 de abril de 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação Conclave, 41 mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário e fiscal de 35 pessoas físicas e jurídicas. A tese central, descrita em 68 páginas de investigação, era direta. A Caixa havia comprado, em dezembro de 2009, um banco falido por 739 milhões de reais, numa operação que trouxe benefícios só ao antigo grupo controlador. Entre os alvos, Maria Fernanda Ramos Coelho, presidente do Conselho da Caixa para a época do negócio, Henrique Abravanel, irmão de Silvio Santos e então diretor do banco, André Esteves, principal executivo do BTG Pactual, que havia comprado a instituição em 2011, e 4 empresas de auditoria e consultoria contratadas para avaliar o banco antes da compra da Caixa, entre elas, novamente, a Deloitte. Em 2020, 9 pessoas foram indiciadas nessa frente, incluindo ex-executivos tanto do Pan-Americano quanto da própria Caixa.
O Banco Central, por sua vez, classificou publicamente seus próprios procedimentos de aprovação do negócio como técnicos, rígidos, abrangentes e regulares, negando a tese dos investigadores de que havia liberado a compra a toque de caixa. Passada mais de uma década desde a descoberta original, não houve condenação de peso proporcional ao tamanho do rombo. A Deloitte afirmou publicamente não ser culpada pelo ocorrido. Em 2021, a Caixa vendeu ao próprio BTG Pactual sua fatia restante no banco, por 3,7 bilhões de reais, encerrando, sem nunca ter sido indenizada pelo prejuízo original, sua relação com o negócio que ajudou a resgatar. 12 anos depois, em janeiro de 2023, outra fraude contábil bilionária veio à tona no Brasil. A varejista Americanas anunciou inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais. O termo era quase idêntico ao usado pelo Pan-Americano em 2010. O mecanismo também guardava semelhança. Operações financeiras registradas de forma a inflar resultado e esconder passivo, por anos, sem que auditorias externas identificassem o problema. A escala da Americanas era maior, o estouro mais recente, a cobertura de imprensa incomparável. Executivos foram presos, investidores perderam bilhões da noite para o dia. O caso virou documentário, virou debate sobre governança corporativa, virou referência obrigatória em qualquer discussão sobre fraude no mercado brasileiro. O Pan-Americano, que tinha o mesmo formato, Banco Popular, dono midiático, mecanismo contábil similar, auditoria que não viu nada, socorro estatal envolvido, ficou em segundo plano. Parte disso tem uma explicação simples. O caso nunca resultou em condenações de peso proporcionais ao tamanho do rombo, então não teve o capítulo dramático de prisões que marcou a cobertura da Americanas. Outra parte é apenas time. Antes das redes sociais amplificarem esse tipo de escândalo financeiro do jeito que fazem hoje, e antes de o público brasileiro desenvolver o vocabulário para discutir esse tipo de fraude corporativa, Silvio Santos morreu em agosto de 2024, aos 93 anos. Nos obituários e homenagens que dominaram a imprensa naquela semana, o episódio do Pan-Americano apareceu como nota de rodapé, um momento difícil superado, uma crise contornada. Raramente como o que os documentos do Banco Central e do Ministério Público Federal de fato descrevem, uma fraude contábil de bilhões de reais, sustentada por anos, que só não quebrou o banco porque um governo interveio e o próprio dono hipotecou seu império inteiro para pagar a conta. Fica uma pergunta que os documentos oficiais não respondem por completo. Quantas outras fraudes desse tipo existem hoje, silenciosas, dentro de bancos que parecem saudáveis? O mecanismo do Pan-Americano não era sofisticado, não exigia conhecimento técnico avançado nem sistemas complexos de lavagem internacional. Bastava não dar baixa em um lançamento contábil repetidas vezes por 4 anos seguidos, sem que nenhuma das camadas de fiscalização, auditoria interna, auditoria externa, due diligence de um comprador, supervisão do Banco Central, percebesse. A circularização, o processo que teria pego a fraude anos antes, não é um procedimento exótico. É rotina básica de auditoria bancária. Perguntar ao comprador de um ativo se ele realmente comprou aquilo. A Deloitte não fez isso de forma eficaz por 4 anos. O Banco Central só cruzou os dados quando decidiu, pontualmente, checar. A Caixa comprou 36,6% do banco sem identificar nada de errado. O caso Pan-Americano não terminou em uma condenação exemplar, nem em uma reforma regulatória com nome batizado. Terminou em um acordo, um empréstimo bilionário, um império inteiro dado como garantia, uma venda sem compensação e décadas de processos que se arrastaram até indiciar 9 pessoas em 2020, 10 anos depois do fato. Talvez a lição mais simples seja também a mais incômoda. Fraude contábil bilionária no Brasil não precisa de gênios do crime. Precisa apenas de auditores que não perguntam, reguladores que não cruzam dados por rotina e um mercado disposto a acreditar em lucro trimestral sem questionar de onde ele vem. O Pan-Americano quebrou essa regra em 2010. A Americanas quebrou a mesma regra, em outra escala, 13 anos depois. Não foi coincidência. Foi o mesmo ponto cego, testado 2 vezes.